Vamos lá, meus amados irmãos em Cristo Jesus e amigos que sempre ouvem, escutam, assistem os vídeos de instruções desse que fala sempre para vocês, levando a instrução, a informação das verdades de Deus, a verdade do Evangelho de Cristo. E o meu trabalho é esse: informar, refutar, corrigir, esclarecer com a verdade da palavra de Deus. O meu trabalho aqui, que eu faço aqui nas redes sociais e aonde eu estiver trabalhando para o reino de Deus, pregar o Evangelho, não é para se intrometer na vida de ninguém, e nem tampouco para julgar ninguém, e nem tampouco para criticar ou querer corrigir ninguém, dentro dos meus princípios, dentro dos meus valores, dentro daquilo que eu creio, na minha particularidade. O meu objetivo nesse trabalho é proporcionar para as pessoas o esclarecimento da verdade de Deus, o Evangelho de Cristo, para o homem ter o conhecimento da salvação. Só pelo Evangelho. E o meu trabalho é levar essa verdade, corrigindo, repreendendo, combatendo contra tudo e todos que deturpam essa verdade, que tiram o povo da verdade, colocando preceitos, princípios, estabelecendo metas e meios que levam o povo a entender que vai chegar a Deus, que levam o povo a entender que está em Deus, que levam o povo a entender que é o meio de santificação para ter a comunhão com Deus. Então, meu trabalho é esse. E por que é que eu estou agora, nesse momento, entrando nesse vídeo hoje, quarta-feira, 31 de janeiro do ano de 2024, 9 horas da manhã em ponto. Eu estou aqui porque esse é o trabalho que eu sempre faço: corrigir e combater contra tudo aquilo que vem de encontro ao Evangelho. O meu trabalho aqui é esse. E as pessoas estão sendo privadas do Evangelho. As pessoas estão vivendo muitas coisas em nome de vida com Deus, de santidade, de obra de Deus, de servir a Deus, de fé em Deus. As pessoas estão vivendo muitas coisas, sendo instruídas, sendo conduzidas a estar observando, praticando, vivendo, como se fosse o meio e o caminho para Deus. E as pessoas estão sendo privadas da verdade. Porque você só pode conhecer tudo isso pelo Evangelho. E o Evangelho de Cristo. E por as pessoas não conhecerem a verdade que o Evangelho revela, as pessoas tornam-se escravas, negócios, propriedades do sistema religioso, aonde os homens tomam a autoridade sobre esse povo, dominando sobre ele, colocando o povo sob a autoridade deles. Os tais homens que dizem ser de Deus, líderes espirituais, líderes religiosos, líderes de instituições que ensinam o povo o caminho para Deus. A maioria desses líderes, não vou generalizar, mas é muito difícil, irmão. Alguém diz assim: mas irmão Wellington, o senhor, nas suas pregações, parece que todo mundo está errado, só o senhor está certo. Não é que eu estou certo, é que eu prego a verdade. Eu não sou a verdade. Quando eu falo que todas as religiões tiram o homem da direção de Cristo, não estou mentindo não, irmão. Me mostra aí uma igreja que é fiel ao Evangelho, que tu estás dentro dela,
vivendo aquilo que Jesus mandou. Me mostra uma igreja evangélica. Me mostra uma religião que se detém ao evangelho, que mantém-se fiel ao evangelho, que ensina o povo o que Jesus ensinou o evangelho. Me mostra uma religião. Me mostra aonde é que o espiritismo, aonde é que o catolicismo romano, aonde é que o testemunho de Jeová, os mormons, aonde é que os budistas, aonde é que os evangélicos, dentro das igrejas evangélicas, estão sendo guiados, instruídos e aprendendo de Cristo a viver uma vida submissa e devota na obediência e reverência a Cristo. Me mostra aí onde é. Me mostra qual é a igreja. Assembleia de Deus, Universal, Vitória em Cristo, Adventista, Congregação Cristã do Brasil, Presbiteriana. Vai olhar e analisar com a inteligência do conhecimento da palavra. Vai analisar o que esses líderes dessas igrejas pregam e formam na mente do povo, para ver se é só o evangelho. Mas eles pregam o evangelho, mas eles acrescentam, eles manipulam, eles misturam, eles adicionam outros meios e coisas ao evangelho. Não se mantém fiel ao evangelho e não tem vida com Deus se você viver um evangelho anátema. E o que é um evangelho anátema? É um evangelho adulterado, é um evangelho que é adicionado coisa nele, é um evangelho falsificado, é um evangelho que inclui nele os princípios dos homens de igreja, de religião. Esse evangelho é anátema, irmãos. E é por isso que eu prego, é por isso que eu ministro dessa forma, ousado, colocando a verdade contra todo o sistema religioso que está na mentira. Eles usam a palavra, usam. Eles pregam o evangelho, pregam. Eles dizem que Jesus é o Senhor, dizem. Mas são mentirosos porque não vivem isso na realidade. Eles pregam a palavra, mas não se mantêm na palavra. Eles adicionam tradição de igreja, dogmas de igreja, conceito de igreja, princípios do homem dentro de igreja, ordenança de homem dentro de igreja. Eles estabelecem meios, regras, caminhos que levam você a entender que é meios para a salvação. Eles não se mantêm fiel ao evangelho. Não deixe sua vida ser guiada nem ser negócio de nenhuma igreja ou instituição dentro do domínio e da autoridade de homens. Nenhum. Não coloque sua vida sob o jugo religioso de igreja. Jesus disse que nós temos que estar no jugo dele, que é suave, e o fardo dele é leve. Não é jugo de igreja, não é jugo de religião. Cuidado, irmãos. Analisa o que é que esses líderes estão ministrando dentro das muitas igrejas. Para onde é que eles levam o povo a submeter-se a uma fidelidade de reverência sem questionar? É a Cristo ou é a eles, como o soberano da igreja? Hein? Estão aí dizendo, obedeça ao seu pastor. Seja fiel à doutrina de sua igreja. Ame sua igreja. Entregue sua vida pela igreja. Mas qual é a igreja que eles estão falando? Jesus não mandou entregar a vida por igreja nenhuma. Jesus não mandou amar o pastor. Amar Cristo. O amor inquestionável. A obediência inquestionável. Seguir fielmente a Cristo. Bom dia, Nelma. Não é igreja nenhuma. Vocês estão entendendo isso? Então é isso, irmãos, que eu quero que vocês compreendam. A maioria desses líderes dentro das igrejas usam de autoridade e domínio sobre o povo. Faz do povo negócio deles. Escraviza o povo dentro de fardos, obrigações, regras, devoções que não são pedidas por Cristo. Onde o povo tem que servir a Deus sob a liderança deles, dentro da igreja deles. É isso, irmãos. Está uma polêmica aí agora de uma ordenança, de uma ministração de santidade que um pastor aí pregou.
da Assembleia de Deus, Ministério Pernambuco, o pastor Ailton Júnior. Isso é público, estou falando do nome dele, estou falando dessa igreja, porque é um órgão público, estou falando em relação à doutrina. E eu tenho liberdade pela Constituição do nosso país de criticar e protestar e falar contrário daquilo que se prega, que se ensina nas instituições públicas. E a igreja é uma instituição pública. É do homem, mas é pública. E nós temos que questionar e criticar. E a minha crítica é dentro de um esclarecimento do Evangelho que as pessoas deturpam, que as pessoas desprezam. E esse líder desse Ministério Assembleia de Deus Pernambuco, o pastor Ailton Júnior, filho do presidente, tá uma polêmica aí, dá uma olhadinha aí na internet, o vídeo dele pregando, dizendo assim, para os jovens, ordenando, se metendo na vida do povo. A maioria dos líderes hoje, os pastores, eles acham que são dono e propriedade do povo, propriedade deles. Eles mandam na vida pessoal, eles mandam na vida financeira, eles mandam na vida familiar, eles mandam na criação do filho. Os líderes dessas igrejas dominam a vida desse povo, irmão. O povo tudo robotizado, tudo escravo, dominado, com a mente cauterizada na direção dos homens. Que é isso? Jesus não disse isso para ninguém. Seguir e se submeter como uma vida fiel a Deus, a líder religioso de igreja nenhuma. O líder da nossa vida espiritual com Deus é Cristo. É a Ele que devemos seguir, ser reverente e obedecer sem questionar. Estar submisso e sob a direção dele, não é de líder. A palavra de Cristo. E esse pastor, esse ministério, Assembleia de Deus de Recife, ele pregando no congresso de jovens, só os jovens lá sendo formados, a mente manipulada, a viver uma vida de submissão, reverência e entrega ao sistema, pelos homens que determinam. E ele estava ministrando sobre uma questão que está aí na mídia, uma série coreana que tem uns símbolos, uma situação. Me esqueci agora, ó, gente. Ele falou sobre esse símbolo, dizendo que esse símbolo era anátema, era não sei o quê. Não é? É o dorama, mais ou menos assim. Me saiu agora da mente. Eu estava assistindo agora o vídeo, onde ele diz que isso não deve ser feito, que é uma série coreana que não tem moralidade nenhuma nessa série. Essa série não tem nenhuma coisa horrorosa. Ele quer obrigar as pessoas a assistir o que eles mandam. Eles querem que as pessoas fiquem 24 horas assistindo a programação da igreja deles. Porque aí vocês vão estar sempre cauterizada a mente de vocês no sistema. Aí eles proibindo os jovens de assistir uma série coreana chamada Dorama. Se eu não me engano é Dorama. Os irmãos, se tiverem entendimento aí, me corrija aí no comentário. E ele dizendo que essa série é uma série impura, maldita, que ensina que o dorama, que eles falam, né, um coraçãozinho do amor, eles fazem esse símbolo. Eles fazem esse símbolo para dizer eu te amo. Os coreanos, para dizer eu te amo, eles fazem esse símbolo nessa série. E nós temos o costume, né, de fazer o quê? Coraçãozinho, né? De fazer o quê? Coração. Para dizer te amo. E o pastor dessa Ministério Assembleia de Deus estava dizendo que isso aí é uma coisa que incentiva, não é? Androgênica, ou seja, é uma coisa que está se referindo à comparação de gêneros. É uma coisa que tira você da santidade. Gente, peraí, gente. O cara de pregar o evangelho, de doutrinar o povo na doutrina de Cristo, o cara está lá no púlpito, usando de uma autoridade dele,
de uma forma de santidade, pregando um sermão de santidade, de usos e costumes, de regra de igreja, porque você não pode assistir isso, você não pode usar isso, você não pode comer isso, você não pode estar ali, nem ir para ali, porque você tem que estar moldado dentro daquilo que a igreja molda na sua vida para você viver. Você está dirigido não é por Cristo, é pela igreja. Aí o cara de pregar a palavra de Deus para ensinar os jovens o que é santidade, é guardar a palavra de Deus. E para eu guardar a palavra de Deus, para eu viver uma vida de santidade, eu tenho que conhecer o que Cristo ensinou. Do cara pregar a doutrina de Cristo para o povo, para ensinar o povo, e o povo é que vai se santificar, não é eu que quero forçar ninguém a ser santo, com a minha regra de usos e costumes, com a minha pregação moralística de santidade, que é isso que os religiosos fazem. Aí o cara está lá condenando uma série, orientando os jovens não assistir, e não está mais fazendo nenhum símbolo, porque isso é um símbolo que vai tirar você de Deus, da santidade, e não tem nada a ver, meus irmãos, dele se preocupar mais com o adultério que está rolando lá dentro, com o roubo, com a ganância, com a mentira que está lá os processos. Ninguém fala disso. Por que ele não fala disso? Porque todo mundo caladinho. Aí tome cauterizar a mente do povo. E o povo tudo lerdo. Bem que ele falou. Ele disse que o povo é ignorante. Porque faz esse sinal não entendendo o que é. Ele explicou uma explicação que não tem nada a ver. Ele, tão sábio, não se informou para explicar ao povo. O povo é ignorante porque não está recebendo a palavra lá. O povo é ignorante porque está sendo formado nos preceitos dos homens, não de Deus. Aí está lá o povo, irmão, um bocado de irmãos, tudo mentalmente formado, um processo de lavagem, onde o povo entende que é santo, que é de Deus, porque está dentro dessa instituição, porque está se comportando e vivendo como a instituição manda. E o povo tudo perdido de Deus. Aí alguém disse assim, irmão Wellington, o senhor tem raiva da Assembleia? Eu tenho raiva de igreja nenhuma, irmão. Eu não tenho problema com pastor, nem com igreja, nem com irmão nenhum. O meu compromisso é pregar a verdade. Agora, eu sou indignado sim, com a mentira que se prega dentro da Assembleia de Deus. Eu sou indignado assim, com a falta de compromisso, com a adulteração, com o negócio que é feito com o Evangelho de Deus, não só na Assembleia de Deus, mas em todas as igrejas, que não se submetem ao Evangelho, que tira o povo da verdade, que o povo é entendido, o povo é formado dentro dessas igrejas, que tem que estar nela, que ela é a de Deus, e que você só é povo de Deus estando nessa igreja. Tu que vive nesse sistema religioso, sai dele, vai para outro canto, para ver se você vai ser bem amado, bem querido, para ver se os irmãos vão te saudar, quando te ver na rua, meu irmão, eu te amo. Sai desse sistema, vai para outro, para tu ver onde é que está o amor que tu está pensando que tem aí dentro. Não é só na Assembleia, não é só na Batista, não é só na Presbiteriana. Todo o sistema religioso é assim, centralizado dentro de uma exclusividade. Você só é de Deus se estiver lá. Você só é amado se estiver lá. Você só vai ser considerado pelos irmãos como de Deus se estiver lá. O povo entregando sua vida, o domínio da sua vida aos pastores de igreja, irmão. Os pastores de igreja dominam o que você come, dominam o que você veste, domina e ordena aonde você vai, o que você pode fazer. Tem pastor que está dominando até o que você pensa. Tem pastor que está intrometido. O povo agora entregou até a vida conjugal para os pastores de igreja. O povo entrega a vida da família para pastor de igreja. Esse povo está perdido, irmão de Deus.
Esse povo está perdido do princípio verdadeiro, daquilo que Deus nos ensina. O povo tudo aí escravo de instituição religiosa. O povo tudo vivendo, manipulado como robô de igreja, onde os homens dizem e eles acreditam. Quer ver uma coisa? Vai pregar a palavra de Deus para esses religiosos. Sabe o que eles dizem? Eu só escuto o meu pastor na minha igreja. Eu não quero saber do que você está dizendo. Você pode estar falando a verdade aí, de Deus. Mas eu só creio e só sigo o meu pastor da minha igreja. Eu digo isso. Por quê? Eu digo isso porque eu fui orientar uma pessoa e ela disse isso a mim. Essa pessoa me disse isso. Essa pessoa chegou para mim e disse: meu pastor pode estar errado como for, mas eu vou seguir ele. Eu digo, beleza, tua escolha. Vai, segue para ele, para o destino que ele vai. Se tu quer ir para o céu, se tu quer andar com Deus e em Deus, tu não deve seguir teu pastor não, nem tua igreja não. Tu tem que seguir a Jesus, a palavra dele. Esse é o caminho para o céu. Então o povo está aí dominado, irmão. Tem irmãs levando sua vida conjugal particular para os líderes religiosos. Tem irmã perguntando aos seus líderes pastores se pode fazer isso ou aquilo outro, se o marido, com o marido na hora do ato conjugal. Isso não pertence a ninguém não, irmão. Nem Deus se intromete nisso. Isso aí é uma coisa pessoal, conjugal, secreta do casal. E ali os dois estando em concordância, não se negue um ao outro. É o que a Bíblia diz. Não se negue um ao outro, porque o corpo do homem não é dele, é da mulher. O corpo da mulher não é dela, é do homem. Na hora do prazer, na hora daquele momento que Deus permitiu e deu para o homem e quer que o homem execute. O momento do relacionamento sexual. E a Bíblia diz: não se negue um ao outro. Aí o povo está lá, as mulheres, entregando a vida particular dela, conjugal, aos líderes de igreja. Aos líderes das igrejas. Os pastores têm dominado a vida do povo de uma forma absurda. E o povo tudo escravo. Inclusive teve uma reportagem que teve um líder religioso lá no Peru, de uma seita religiosa, que ele cometeu um grande, se eu não me engano, chama-se genocídio, né? Ou é suicídio. Onde ele levou centenas de pessoas a se suicidarem tomando veneno. E isso foi reportagem que eu assisti no Repórter. O povo até veneno toma, se seus líderes mandarem. Não, mas você vai tomar, vai morrer, mas vai para o céu. Eu acredito, meu pastor. O Senhor é homem de Deus. O Senhor é o meu guia. Vai cair tu e ele no buraco. Jesus não disse que pastor nenhum é guia da nossa vida com Deus. Ele é o pastor que guia a nossa vida com Deus. É Jesus, não é pastor de igreja. Não é líder religioso nenhum. Vocês estão entendendo isso? E o povo hoje está preso dentro das igrejas. Quer ver uma coisa? Há uma exclusividade, há uma centralização e há o entendimento do povo de que eles são de Deus e Deus está ali e que o grupo verdadeiro é o deles dentro das suas instituições religiosas. Dentro das suas instituições religiosas. O povo não prega mais a Cristo nem o Evangelho. O povo está pregando conceitos e princípios e regras de igreja. Doutrinas e mandamentos e ordenança de igreja. Onde os homens se estabelecem. O povo não está entregando sua vida a Cristo para ser discípulo de Cristo. O povo está entregando sua vida aos pastores dentro da igreja para ser discípulos de pastores. Tem pessoas aí, irmãos, que quando vê o pastor parece que Jesus desceu para ele. Parece que é Jesus.
Tem pessoas aí que é tão prudente quando vê o pastor dele. Então, pastor, cuidado. Olha, não pode estar assim, não pode estar assim. Olha o pastor aí. Nem se preocupam com Jesus que está contemplando ele. Nem se preocupa com Jesus que habita nele. Templo e morada onde Deus habita nós. Mas o povo está mais preocupado com a igreja lá, que diz que é a casa de Deus. O povo está preocupado em ser reverente e adorar e buscar a Deus. É lá na igreja. Eles não têm esse entendimento de que eu sou o templo, eu sou a casa, eu sou membro que formo a igreja de Deus, onde Deus habita. Não é ali na igreja do homem que ele diz que Deus está ali, a casa dele. É mentira. Mas o povo está dentro dessa mentira por quê? Não dão ouvido ao evangelho. Estão sendo discípulos de homens dentro de igreja, onde suas vidas são devotas e consagradas a Cristo pela palavra, é mentira. Eu convido qualquer religioso das igrejas evangélicas, das igrejas católicas, do espiritismo, de qualquer religião, Testemunho de Jeová, Mormon, vocês, eu desafio aqui e eu mostro, dentro do que vocês vivem, do entendimento de vocês, vocês não são devotos nem praticantes do Evangelho de Cristo. Vocês são devotos e praticantes das religiões e igrejas que vocês estão. Porque o que o povo evangélico pratica não é o Evangelho. Estão dentro de igreja evangélica, não vivendo o Evangelho. Estão dentro de igrejas evangélicas, vivendo regra, norma, ordenança, formalidade religiosa das igrejas evangélicas. Não é o Evangelho de Cristo. O povo não está consagrando sua vida a Cristo. Está consagrando suas vidas às instituições, porque estão lá nos trabalhos, nas obrigações, estão lá dentro das tarefas, cumprindo metas, participando do funcionamento da religião, das cerimônias, dos rituais, dos cultos, dos sacrifícios, dos trabalhos, para manter o funcionamento da instituição, aonde estão praticando a vida religiosa dentro das instituições e não o Evangelho de Cristo. Vou mostrar uma verdade aqui para você. Não, evangelizar. Não, só do trabalho da igreja. Eu só faço a obra de Deus no trabalho da igreja. A obra de Deus não é trabalho de igreja. Aprendam isso. Eu não posso ir evangelizar com ninguém porque meu pastor não permite. Você é propriedade do teu pastor. Você só faz o que ele manda. Você está submisso e servindo a ele, não a Cristo. Vocês estão entendendo isso? Compreende essa verdade? Não, eu não posso sair com esse grupo para evangelizar, porque o meu pastor não permite. Não é da minha igreja. Você é exclusivo de uma igreja, correto? Então, meus amigos, tudo isso que eu falo aqui para vocês é para abrir os olhos de vocês. É para esclarecer e mostrar a vocês o erro, a direção errada que vocês estão. Não deixe os homens dominar sobre vocês. Jesus ensinou isso. Lá em Mateus 20, 25 ao 27. Dá uma lidinha lá. Não entregue a sua vida ao homem, a um sistema religioso para ser devoto e praticante. Entregue a Jesus para praticar e viver. Oxe, diga aí, seu Gilberto. Tá ok. Vou entregar agora. Tá bom. Vocês estão entendendo isso, meus amados irmãos, que eu estou levando? Então esse pastor do sistema da Assembleia de Deus Pernambuco, ele está colocando para o povo, não é o Evangelho de Cristo. O povo está sendo formado em doutrina de igreja, usos e costume. O povo está recebendo sermão moralístico de igreja, de homens, dentro de igreja. Nós temos que ser formados pelo Evangelho.
Eu não vou santificar a minha vida vivendo regra de igreja, vivendo uma devoção de igreja, estando praticando obra de igreja. A minha vida é santificada pela palavra de Deus, Cristo. Quando eu conheço Ele e a palavra dEle para viver ela, guardar ela, praticar ela, andar por ela. Não é por ordenança, nem obrigação, nem usos de costume, nem regra religiosa de igreja nenhuma. Cuidado, irmãos. Entreguem suas vidas ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém?